Oi, 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 tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora sobre direito das sucessões, as chamadas heranças e testamentos. Você já ouviu falar deles? Claro que sim, né? Pois é, existe uma área do direito chamada direito das sucessões que lida exatamente com o que fazer com o patrimônio das pessoas depois que elas morrem. As pessoas então morrem, mas é claro que os bens permanecem. E aí, quem fica com os bens? Então existem algumas regras jurídicas de divisão desses bens após a morte da pessoa. Vamos começar separando o que é herança e o que é testamento. Bom, a herança é a divisão dos bens para os chamados herdeiros legais. Então, a própria lei determina quem vai ter acesso a esses bens depois que a pessoa morre. Já o testamento é uma disposição de vontade, um documento que a pessoa faz dizendo quem ela quer que herde esses bens. Com relação ao testamento, que é mais simples, é menorzinho, nós vamos começar por ele, o importante é que a gente saiba que a pessoa não pode deixar todos os bens que ela quer para quem ela quer, tá? Por quê? Porque senão seria fácil, né? Uma pessoa poderia pegar todos os seus bens, deixar para um amigo distante, enfim, deixar para alguém que ela gosta e deixar desprovidos os seus filhos, por exemplo, que precisam aí dar continuidade ao patrimônio dos pais. Então, na verdade, a lei diz que a pessoa só pode deixar em vida como testamento a metade dos seus bens para quem ela quiser. Tá? A outra metade necessariamente tem que ir para os herdeiros legais, para aqueles que a lei determina que vão herdar esses bens. Uma coisa interessante é que lá nos Estados Unidos, por exemplo, animais podem herdar bens. A gente já viu até em alguns filmes relacionados a isso, né? O cachorro que herdou os bens do fulano. No Brasil, isto não é possível, tá? Então, tem que escolher uma pessoa, né? E essa pessoa vai poder ficar com, no máximo, a metade dos bens. E tem todo um processo para se fazer esse testamento, tá, gente? Não é um bilhetinho ali, num papel qualquer, não. É um documento formal, que tem que ser registrado em cartório. Tem muitas formalidades para que ele seja feito, tá? Bom, e com relação àquela outra metade dos bens, né, lá do testamento, ou com relação a todos os bens quando a pessoa não fez testamento, quem é que fica com esses bens? Quem fica com esses bens são os chamados, então, herdeiros legais. A lei, ela traz uma ordem de quem são esses herdeiros, de quem naturalmente vai herdar os bens quando alguém morre. Essa ordem começa com os filhos. Então, se a pessoa tem filhos, os filhos serão os herdeiros desse patrimônio. Mais recentemente, a lei incluiu também como herdeiro do patrimônio o companheiro, a companheira ou o esposo ou a esposa. Significa dizer que quando alguém morrer, tá? Então vai se pegar os bens daquela pessoa e dividir para a esposa ou esposo e para os filhos em pé de igualdade. Se a pessoa tem lá 3 filhos, vai se pegar a herança dele, dividir em 4 partes. A esposa ou o marido vai receber uma parte e cada um dos filhos vai receber mais uma parte. Bom, se essa pessoa não tem esposa, não tem filhos, né? Não tem esposa ou marido, nem filhos. E aí? Então tem que ver se tem algum herdeiro abaixo dos filhos, netos, por exemplo. Às vezes a pessoa teve filho, o filho já morreu, mas tem um neto. É esse neto que vai receber, tá? Suponhamos que não tenha ninguém abaixo aí na linha sucessória da pessoa, né? Então vamos começar para os ascendentes. Então a pessoa não tem filhos e nem netos, mas tem pais e mães, pai e mãe vivos. Então pai e mãe é que vão receber esse patrimônio. Ah, não tem pai e mãe, porque já morreram, mas tem um avô, uma avó. Então são eles que vão receber o patrimônio. Ah, eu não tenho ninguém, tá? Nem filhos, nem pais, etc. Então, aí nós vamos começar com a linha lateral, a gente chama de colaterais. Vamos ver se essa pessoa tem, por exemplo, tá? Irmãos, se ela tem tio, se ela tem sobrinho. Então existe uma ordem sucessória na lateral, né? No parentesco lateral para essa pessoa receber a herança. Suponhamos que essa pessoa não tem ninguém, tá? Não tem nem primos.
Então, no último caso, essa herança vai para o Estado, para o poder público. O que raramente acontece porque sempre aparece um parente aí para receber essa herança, né? E aí, gente, a última coisa é a gente saber que essa distribuição da herança, ela não se dá assim de uma forma simples não, tá? Tem um processo para isso, um processo judicial, que é um processo chamado de inventário e partilha. E o inventário e partilha nós vamos falar em um outro vídeo sobre o que é, para você entender bem direitinho, tá? Tá gostando? Se inscreve no canal, isso é super importante pra gente, porque aqui, ó, no Power Jus, empoderamento jurídico é a palavra de ordem. Até a próxima!